Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre ansiedade. Esse foi um tema sugerido por um inscrito, por um de vocês. E eu pensei em não trazer esse tema porque eu não tenho muito conhecimento na área, embora eu tenha ansiedade. Ninguém nunca me diagnosticou com ansiedade, mas eu sei que eu tenho. Então eu resolvi fazer um vídeo bate-papo, que fosse um vídeo bem leve. E eu vou mencionar também 5 coisas, 5 pontos que fazemos por conta da ansiedade. E aí eu vou mencionando cada um deles e falando um pouquinho sobre cada um, na minha situação, nas coisas que eu passei e enfim. Inclusive esses 5 pontos eu peguei no Instagram de uma amiga, que é a Beatriz Nicolau. Se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo. E enfim, vamos lá. E antes de falar os pontos, eu queria dizer que quando eu vi isso aqui, eu comecei a pensar de como eu era antes, sabe, há uns anos atrás, que eu achava que tudo isso era normal. Aí ao longo da vida, né, eu descobri que não, que isso tem um nome, que é a ansiedade. E aí a primeira coisa é se comparar com outras pessoas. Como, por exemplo, sucesso, carreira, e eu me comparava muito com todo mundo. Eu passei, depois do ensino médio principalmente, foi o momento assim onde eu mais me comparei com as pessoas mais novas que eu, pessoa da minha idade ou até alguns anos mais velha, porque eu via pessoas que estavam muito além, muito à frente do que eu estava, já tinham conquistado muita coisa, já tinha feito muita coisa e eu ainda não tinha feito absolutamente nada, então eu me comparava muito com outras pessoas. Eu sabia que isso era um problema, que eu não devia me comparar, mas ainda assim eu fazia. Eu pensava que tinha algum problema comigo, que eu não era boa o suficiente, que eu não ia ser boa o suficiente em nada. E, enfim, eu ia passar anos e anos sofrendo com isso até eu entender que isso é um reflexo da minha ansiedade. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu queria muito fazer uma faculdade. Quer dizer, eu queria e não queria fazer faculdade. Eu pensei em fazer faculdade por conta dos meus pais, porque eu sei que era o sonho deles que eu fizesse faculdade, ainda mais que eu era a filha mais nova, fui a última a se formar. Então, era o sonho deles que eu fizesse faculdade, mas não era o meu sonho fazer faculdade. Ainda mais que quando a gente termina o ensino médio, a gente não tá pronto para encarar uma carreira, a gente não tá pronto para decidir o que quer fazer da vida. Mas na época, se eu fosse fazer, eu ia escolher qualquer faculdade, ainda mais aqui onde eu moro. Não tem tanta opção assim de curso, ainda mais alguns anos atrás não tinha quase nada mesmo. Então assim, se eu fosse fazer na época, eu provavelmente ia fazer administração, até por ser um curso que acho que me prepararia um pouco melhor para o mercado de trabalho. Eu ia ter, né, conhecimentos assim a mais, e só que não era nada que eu queria. Eu sabia que eu ia fazer uma faculdade, se eu tivesse que fazer uma faculdade eu ia fazer. Eu talvez ia pagar a faculdade, ou meus pais iam pagar a faculdade para mim, e eu não ia exercer a profissão, eu não ia trabalhar com isso, porque não era o que eu queria. Então, contra a vontade dos meus pais, eu não fiz faculdade e eu não me arrependo. Hoje eu já tenho uma ideia melhor do que eu gostaria de fazer como faculdade, mas ainda não é viável por questões financeiras. Recusa convite de coisas que gostaria de fazer. E eu me lembro de coisas assim, momentos bem isolados, bem vagos também da minha mente, que eu recusava, por exemplo, até mesmo em sair com as minhas amigas, ou de fazer algo que eu gostaria de fazer e eu recusar por medo, por insegurança, enfim, por tudo isso. E eu negava e eu não queria fazer. Acho que da última vez que me fizeram um convite era algo desafiador, mas eu ali na hora pensei, eu vou rejeitar porque eu não vou conseguir. Só que ao mesmo tempo eu percebi que eu precisava fazer. Então eu passei meio por cima da minha insegurança, fui e fiz, e eu não me arrependo de absolutamente nada. Acha que tudo é sua culpa. Acho que se teve um ponto que eu mais me identifiquei foi esse aqui. Eu sempre andei muito em ovos, pisando muito em ovos, com medo de decepcionar as pessoas, com medo de fazer o que eu queria fazer também, né, que é o ponto anterior. Então tudo que acontecia, principalmente sendo negativo, eu achava que era culpa minha. Eu achava que não, isso aconteceu porque eu fiz tal coisa. Ai, deu errado porque eu fiz isso aqui, eu não podia ter feito isso. Então eu me culpava muito. Fica obcecado por coisas que as pessoas normalmente nem perceberiam. Esse aqui eu atribuí, por bons anos, a minha timidez e não a ansiedade. Porque na época eu não sabia o que era ansiedade, não sabia que existia isso. Enfim, eu não sabia.
Então, por eu também ter sido, né, hoje eu tô uma pessoa muito melhor, graças a Deus. Eu fui por muito tempo uma pessoa muito tímida, muito fechada, muito, meu Deus, eu não posso fazer nada. Não sei se vocês vão se identificar, como, por exemplo, você tá parado na fila do mercado ou na fila do banco, enfim, pra fazer alguma coisa, pra comprar alguma coisa, etc. E você percebe algumas pessoas ou uma pessoa te olhando e você acha automaticamente que tem algo errado com você, que a sua roupa não tá boa, que deve ter alguma coisa em você que não tá legal. Infelizmente, esses momentos geralmente acontecem quando você sai de casa bem autoconfiante. Aquele dia que você sai de casa se achando poderosa, se achando linda, é geralmente nesse dia que isso acontece. E 99,9% das vezes as pessoas não estão pensando absolutamente nada. Elas simplesmente viram chegando no ambiente, olharam, né, e tal, aquela coisa bem normal, não estão pensando nada. E eu ficava encucada com aquilo, de que não, tem alguma coisa errada, eu não devia ter vindo assim, eu devia ter colocado outra roupa, eu devia ter feito tal coisa. E a última coisa, lembra de erros que cometeu e sofre demais por isso. E dos 5 pontos, acho que esse é o que eu mais sofro até hoje. Então é uma luta diária, né? É uma coisa que eu preciso vencer, que eu preciso trabalhar na minha cabeça todos os dias. Do nada, no meio do meu dia, eu lembro de alguma coisa que eu fiz. Não precisa nem ser erros gigantescos, sabe? Às vezes são coisas mínimas, alguma coisa que você falou, ou um breve desentendimento. Coisas mínimas. E aí você tá ali no teu dia e do nada você lembra daquilo. E nossa, por que eu fiz isso? Aí começa a se culpar, sabe? Então é a coisa com que eu mais sofro ainda. Mas é uma coisa que hoje eu entendo, sabe? Eu sei que isso é um problema, eu sei que isso é uma coisa que eu preciso lidar todos os dias, eu preciso trabalhar isso na minha cabeça todos os dias. Hoje eu sofro entendendo o problema e entendendo o que eu preciso fazer para melhorar isso. E eu não poderia encerrar esse vídeo sem citar um versículo bíblico para vocês sobre a ansiedade. E aí o versículo que eu vou ler tá lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Tem outras referências também, mas eu quis selecionar essa para trazer. Então eu vou deixar todas as que eu encontrar no box de informação para vocês, para quem quiser saber, quem quiser ver. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Agora conta aqui pra mim o que você achou desse vídeo, se você se identificou com algum ponto desse, se você já foi diagnosticado com ansiedade, como foi pra você esse momento. Enfim, conta aqui embaixo pra mim que eu quero muito saber, pra gente trocar essa ideia. Não esquece de dar o teu like aqui embaixo, que isso me ajuda muito, principalmente agora, né, no início do canal. Então, por favor, faz isso pra mim, isso me ajuda demais. Aproveita também e se inscreve aqui no canal para você receber os outros vídeos. Já deixa também aqui embaixo a tua sugestão para um próximo vídeo e me acompanha lá no Instagram. Um beijão e até a próxima, se Deus quiser.